gente, tudo bom com vocês? Uma vez estão? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre escolhas da vida, né? Que a gente tem. Ou seja, Deus ele nos deu o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Coisa que eu sei falar. É que a gente tem a nossa escolha de escolher aquilo que a gente quer. Ou seja, durante o dia a gente faz escolhas, durante a nossa vida a gente faz escolhas daquilo que a gente quer pra nossa vida. E isso vai ter uma consequência, certo? E o que acontece? Hoje eu vim aqui te falar de escolhas que a gente faz pra nossa vida. E essa escolha é muito importante. Tá, e que escolha é essa? É que a gente pode escolher viver os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos, ou nós podemos escolher viver os planos de Deus para nossa vida, os projetos de Deus para nossa vida, as escolhas de Deus para nossa vida. Calma, que você vai entender mais o contexto do vídeo. A gente escolher sobre ter o nosso livre-arbítrio ou escolher não ter e dar ele para Deus decidir aquilo que a gente vai fazer. E essa é uma escolha muito importante da gente fazer na nossa vida, porque isso vai falar muito sobre nós, certo? E eu trouxe um exemplo aqui para você entender melhor o que eu tô falando. E eu trouxe o exemplo de Jonas, que se encontra lá na Bíblia, no livro de Jonas, certo? E lá vai nos contar que Deus ele tinha os planos de destruir uma cidade chamada Nínive, certo? Por que ele tinha os planos de destruir essa cidade? Porque era uma cidade que o povo de lá tinha muita maldade, a maldade do povo de lá era grande. E a palavra de Deus veio para Jonas e disse para ele ir para Nínive para anunciar às pessoas para se arrependerem, porque senão Deus iria destruir a cidade. E sabe o que Jonas fez? Jonas escolheu fugir e ir para Tarsis. Você entendeu, né? Deus mandou ele ir para Nínive e ele escolheu, a escolha dele foi ir para Tarsis. Jonas escolheu fazer os planos dele e não de Deus. Os planos de Deus era ir para Nínive e os planos que ele teve na mente dele foi: não, vou para Tarsis, quero fazer as minhas escolhas do meu jeito. E a Bíblia vai falar, né, que Jonas ele pegou a passagem de um barco e embarcou para Tarsis, o lugar que ele queria ir, que Deus mandou ele para outro lugar. E a Bíblia vai também falar que chegou uma tempestade no barco que ele estava, no mar onde ele estava no barco. E as pessoas, elas se ajuntaram e começaram cada um a clamar pelo seu próprio Deus. E as pessoas estavam lá, decidiram lançar a sorte para descobrir quem era o responsável por aquilo estar acontecendo, pela tempestade. E a sorte, como eles falam, caiu para Jonas. Então ele confessou, né, que ele é que tinha sido o culpado por aquilo que tá acontecendo, que Deus mandou ele para um lugar e que ele não foi, e ele escolheu ir pro lugar que ele queria ir. E aí, né, ele confessou. E aí os homens que estavam lá pegou ele e jogou ele no meio do mar. E a Bíblia vai falar que Deus mandou um grande peixe e engoliu Jonas. E Jonas ficou por lá dentro da barriga do peixe 3 dias. Tá lá na Bíblia. Se você for encontrar lá no livro de Jonas, vai estar lá falando. E aí, né, ele clamou a Deus e buscou a Deus no momento de angústia que ele tava. Ele tinha feito uma escolha, quero que você entenda. Ele fez uma escolha pra vida dele, porém a escolha dele, né, trouxe consequências. Ele escolheu desobedecer a Deus, ou seja, Deus mandou ele pra um lugar e ele foi pra outro. E aí Deus mandou o peixe ir lá engolir Jonas. E aí lá dentro, Jonas ele clamou a Deus, e Deus, como Deus é misericordioso, maravilhoso em perdoar, ele perdoou Jonas e aí o peixe, né, lançou Jonas em uma praia. E aí Deus deu outra chance pra Jonas, falando: Jonas, vai,
pra Nínive. E aí, dessa vez, Jonas aprendeu e obedeceu. E o que eu quero que você entenda com essa história que eu acabei de te contar? A gente pode escolher viver a nossa vontade ou a vontade de Deus para nossa vida, certo? E eu quero que você entenda que eu e você, nós somos falhos. A nossa vontade é falha. Nós somos falhos, certo? Porém, Deus ele é perfeito. Os planos de Deus são perfeitos. E os nossos planos não são perfeitos. A nossa vontade não é perfeita, mas os planos de Deus, a vontade de Deus, Deus em si é perfeito. Entenda, Deus ordenou para Jonas ir e Jonas não foi. E é interessante que a gente olha pra isso e fica indignado, tipo, nossa, como Jonas pôde não ir, como Jonas pôde desobedecer a Deus. E a gente esquece que a gente age desse jeitinho muitas vezes. Quantas vezes Deus tá mandando a gente não vai e a gente pega e vai. E aí, né, gente, Deus, ele criou uma situação e fez Jonas ir pro lugar que ele deveria ter ido. E eu quero que você entenda que até no nosso livre-arbítrio, até onde a gente pensa que a gente manda, a gente não manda nada. Até no nosso livre-arbítrio, Deus manda. Até na nossa vontade, Ele manda, certo? E hoje você tem a escolha de escolher. Como assim, a escolha de escolher? Você pode escolher viver os planos de Deus para a sua vida, porque os planos dele são perfeitos, os planos dele não têm erro. Ou você pode escolher viver os seus planos para a sua vida, certo? E eu percebi esses dias que eu tava assim, pensando, né, nessa palavra. E eu percebi que as minhas escolhas me fizeram muitas vezes chorar, me fizeram me desanimar, me fizeram eu querer desistir de tudo. Se você já viu meu testemunho aqui no canal, você sabe do que eu tô falando. Mas se você não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo, certo? E as minhas escolhas fizeram isso comigo, ou seja, o meu querer, do meu jeito de viver fez isso comigo, me fez eu chorar, me fez eu me desanimar, me fez eu passar por tudo aquilo que eu passei, que tá contando lá naquele vídeo. E aí, um certo dia, eu escolhi viver os planos de Deus pra minha vida. Isso mudou completamente tudo. Existem coisas que eu não imaginaria viver, que Deus tá fazendo na minha vida. Isso é maravilhoso demais, porque eu quero que você entenda que os nossos planos são falhos e que os planos de Deus são perfeitos. E entrega pra Deus a sua vida. Esse é um conselho que eu te dou de experiência própria, certo? E a vontade de Deus é boa e perfeita. Existem coisas que eu nunca imaginaria viver e Deus tem me feito viver. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Salmos 37, 5. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Obrigada por assistir.